Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, olha o que eu preparei para a aula de hoje. Uma revisão, porque a gente chegou ao fim, né? Do estudo da célula, a gente falou sobre membrana plasmática, adentramos a célula, falamos de todas as organelas celulares ou citoplasmáticas, falamos do núcleo e finalmente chegamos ao fim desse conteúdo aí. Então eu preparei uma revisão com as imagens lá do seu caderno de atividades, para que você tenha aí um geral, né, do todo que foi visto, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, falando do citoplasma, né, que é aquela parte física da célula, onde você tem uma solução viscosa ali mergulhada, e as organelas sustentadas, né, mergulhadas também nessa substância viscosa que se chama citosol ou hialoplasma. E aí você vai ver aqui comigo essas organelas que a gente chama de não membranosas, porque não são revestidas por membrana. Começando lá pelo citoesqueleto, que são conjuntos de fibras proteicas, tem vários tipos de fibras proteicas que fazem várias funções, né? Entre elas você está vendo lá a sustentação da célula, tudo aquilo que a gente já falou. Então, como se trata de uma revisão, eu vou ser bem rápida nesse aspecto, tá? Então, olha lá, faz integração das estruturas celulares, movimentação da célula, tudo aquilo que a gente já falou na aula de citoesqueleto. Pessoal, por isso a importância de você assistir as aulas na sequência. Aqui você tem todo o aparato da estrutura celular, tudo que você precisa estar nessas videoaulas que a gente fez para vocês desde o início aí da célula, tá? Centríolo também, olha só a formação de cílios e flagelos. Eis aqui um protozoário, né, com cílios ao redor da célula para movimentar essa célula dele, né, ele nada através dos cílios. Os flagelos aqui também, tanto de seres unicelulares como do espermatozoide, né, então a gente já sabe que o centríolo tem a participação nessas estruturas juntamente com a membrana plasmática que forma uma haste. O centríolo também, olha, a movimentação das estruturas celulares durante a divisão celular. Que estruturas são essas? Os cromossomas que a gente viu se prendem às fibras, né, dos centríolos e deslizam para os lados opostos da célula, tá? Aqui o ribossomo, né, unidade maior, a subunidade menor, essas unidades elas se unem, né, com a passagem aqui do RNA mensageiro. O mensageiro já está dizendo, né, o nome, ele traz a mensagem de qual proteína deverá ser fabricada na célula. Aqui tem todo o código genético que foi copiado. Então, a função do ribossomo é unir os aminoácidos, que aqui tem a instrução para quais aminoácidos que vêm da sua alimentação, que estarão aqui na célula, devem se unir, né, esses aminoácidos, e através de enzimas. Então, o ribossomo vai fazer essa ligação entre os aminoácidos, fazendo então a proteína, tá? Então, síntese de proteínas é a fabricação delas, ok? Bom, na próxima imagem você tem aqui agora as organelas membranosas, pessoal, aquelas que são revestidas por membranas. Então nós vamos falar lá do retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, é aquele que tem vários ribossomos acoplados à sua superfície, lembram disso? Então, o que ele faz por ter ribossomos? Também proteínas, né? Essas proteínas aí geralmente é para exportação, é para fora da célula, podem ser enzimas, podem ser hormônios, vários tipos de substâncias que vão atuar em outros locais fora da célula, tá? E uma exceção são as enzimas dos lisossomos que eles fabricam, né? Os lisossomos são aquelas bolsas que permanecem no interior da célula. Então, síntese de proteínas, por isso que está dizendo ali, né? Transporte, porque eles transportam substâncias até o complexo de Golgi, né? Então, eles formam verdadeiros canais, não só o rugoso, como o liso também, ou não granuloso, tá? Por isso que está escrito transporte de canais, porque eles são estruturas membranosas longas, compridas dentro da célula, formando verdadeiros canais, né? Síntese de lipídios, aqueles hormônios sexuais, né, pessoal, testosterona, estrógeno, progesterona, que são constituídos por lipídios, né, são fabricados dentro do retículo endoplasmático liso, nas células lá dos testículos, dos ovários. Ele também realiza o papel de desintoxicação, sendo abundante no fígado, tá? Também pode armazenar substâncias, né? Complexo golgiense, pessoal, olha só o complexo, né, com essas pilhas de bolsas achatadas, curvadas nas extremidades, armazena tudo aquilo que a célula produz e vai despachando aos poucos, né? Por isso, secreção de substâncias. Secreção é despachar substâncias. Síntese de polissacarídeos, alguns carboidratos que o complexo de Golgi fabrica, tanto para auxiliar na fabricação lá da parede celular,
como também para formar carboidratos que, combinados com proteínas, formam aquela mucina, são substâncias protetoras do nosso intestino, né? Das vias respiratórias também. Formação do acrossomo, daquela bolsa cheia de enzimas na cabeça do espermatozoide para perfurar o óvulo. Formação dos lisossomos, que tem função de digestão intracelular. Então, olha quantas funções dessas organelas, né? Lisossomo, por sua vez, deriva do complexo, são bolsas cheias de enzimas, você já sabe disso. E a função do lisossomo é a digestão de macromoléculas. Pode ser digestão de uma proteína, de uma bactéria, tá? Invasora. Nos protozoários aí faz a digestão intracelular, porque ele come outros protozoários ou algas, né? Então, por isso, digestão de macromoléculas vai ser de células, né? Ou de substâncias, né? Como proteínas, etc. Tá? Continuando as organelas membranosas, a gente tem lá o peroxissomo, que também foi visto, são bolsas cheias de enzimas também, em especial aquela enzima catalase para desdobrar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, tá? Que resultam do metabolismo das nossas células. Vacúolos, né? Tem vários tipos de vacúolos, mas um principal para você lembrar agora é o vacúolo de suco celular, aquele existente nos vegetais, são bolsas de água. Contém vários solutos ali dissolvidos numa solução aquosa, por isso mesmo a responsabilidade desses vacúolos de controlar a entrada e saída de água, de fazer o equilíbrio osmótico, o equilíbrio hídrico da célula, tá? Mitocôndria, né, organelas aí com esse aspecto oval, né, meio levemente, né, ovalado, revestido por duas membranas, né, uma externa e uma interna. A membrana interna forma essas voltas para dentro da própria organela, para aumentar a superfície dela, porque ali se concentram várias enzimas. Olha a função, gente, que nós vimos, respiração celular, né? Essa organela, ela obtém energia, armazena na forma de ATP para uso contínuo da célula, tá? Através de um processo chamado respiração celular aeróbia. Muito bacana a mitocôndria, que a gente viu sobre ela também, processo complexo que acontece ali dentro, né? Respiração celular aeróbia, compreende aquelas fases de glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória ou transportadora de elétrons, né, ocorrendo aí grande parte do processo dentro dessa organela fantástica, tá? Pessoal, e aqui plastos, em especial o cloroplasto, também uma organela parecido com a mitocôndria no seu aspecto, né, pelo menos as dos vegetais, tá? Porque tem plastos que têm formato diferente, mas aqui os cloroplastos têm praticamente aí é semelhante à mitocôndria, ovalado, duas membranas também, uma externa e uma interna. A interna também forma aquelas lamelas, aquelas membranas que se dobram sobre si mesmas, formando os tilacoides, tá? Para que serve mesmo o cloroplasto, pessoal? É aquela organela que contém clorofila, que vai realizar a fotossíntese, ou seja, a obtenção de matéria orgânica, de alimento, através desse fenômeno fantástico chamado fotossíntese, né? Então vai fazer a absorção de energia luminosa. Pessoal, tanto os cloroplastos como as mitocôndrias são organelas que contêm no seu interior, além de muitas enzimas, várias substâncias, tem ribossomos, DNA e RNA. Importante você saber que, claro, né, a gente já comentou isso, mas né, só para lembrar, dentro dessas organelas, o DNA que está ali, ele não forma os cromossomos. O DNA que forma os nossos cromossomos é aquele que está no núcleo das nossas células. O DNA presente nessas organelas é responsável por conter genes que produzem enzimas necessárias ao metabolismo desempenhado por essas organelas, tá? Então, vai fazer parte disso e torna, né, essas organelas tão independentes que elas conseguem se autoduplicar pela presença do DNA ali, tá? Os ribossomos encontrados dentro dessas organelas são mais parecidos com as bactérias do que com os ribossomos existentes no citoplasma das células, tá? Eles são menores, ok? Então, a capacidade de independência que tem essas duas organelas, beleza? Muito bem, e aqui a gente vai falar um pouquinho do núcleo, né, pessoal? Foto linda essa que mostra para você o DNA, que ó, dupla cadeia, duplo filamento em forma de hélice, tá? E ele vai se enrolando, formando a cromatina, tá? E aí, num determinado momento necessário pela célula, se enrola muito mais, se compacta muito mais, formando o cromossomo. Então, veja bem, numa das nossas avaliações que eu corrigi durante essa semana, eu havia perguntado para você lá os componentes do núcleo interfásico.
Pessoal, muitos erraram. Você nunca vai ter simultaneamente cromatina e cromossomo no núcleo. E a gente deixou bem claro isso numa das nossas aulas, né? Então, por isso a prof está aqui falando para você da importância de assistir essas aulas. É tudo conhecimento que você vai somando, né? Então, vejam, no núcleo normal, tá? Como está representado nessa célula aqui, ó. Olha, inclusive você vê aqui no citoplasma, dá para ver bem o centríolo, dá para ver uma parte do complexo de Golgi, dá para ver a mitocôndria, né? Para ver aqui ó, as fibras do citoesqueleto. Aqui você vê o retículo endoplasmático, tá ligado, né? Se comunicando com a carioteca, que é a membrana nuclear, carioteca. O núcleo interfásico tem carioteca, que é essa membrana que vai revestir o núcleo, tá? Lá dentro tem um material viscoso que a gente chama de nucleoplasma, semelhante ao citosol ou hialoplasma aqui. E mergulhado nesse citosol, nesse hialoplasma, você tem o DNA na forma de cromatina, assim. São 46 filamentos na forma de cromatina, tá? Então, são 4 componentes do seu núcleo interfásico. Vamos recapitular. Carioteca, nucleoplasma, ou também chamado de cariolinfa, tá? Cromatina, tá? Cromatina, né? E o nucleolo, que é aquele corpúsculo esférico que tem ali dentro. Então, você nunca vai encontrar cromossomo numa célula normal do seu organismo que esteja trabalhando, mas apenas não está se dividindo. Então, nas questões lá tinha alternativa que falava em cromossomo e cromatina junto. Muitos marcaram essa. Errado, né, gente? Quando que a célula vai ter o cromossomo? Quando que a célula vai ter o DNA na forma de cromossomo? Quando essa célula estiver se preparando para se dividir, pessoal. Existem muitas células no nosso corpo que ora estão em divisão e ora não. Então, a hora que a célula for se dividir, ela vai ter todo um preparo. E um desses preparos a carioteca se desmantela, se esparrama pelo citoplasma, porque tem que dar espaço, porque olha o que vai acontecer. A cromatina ela vai se condensar tanto, ela vai se compactar tanto, formando o cromossomo. E esse cromossomo é muito mais espesso do que a cromatina, vai ocupar um volume maior. E detalhe, né, pessoal? Antes dele se compactar tanto assim, ele já se duplica. Então, você vai ter os cromossomas duplicados, bem compactados, tá? Eles vão ficar aqui no núcleo. E aí, o que vai acontecer? Você sabe que metade deles, tá? Se for células sexuais, metade tem que ir para cada lado, né? Se não for uma célula sexual, vai manter o mesmo número, mas os cromossomas têm que duplicar e depois eles têm que se afastar, têm que se dividir. Então, tem que ser puxados para os polos opostos. Por isso que a carioteca vai se desmantelar, o nucleolo também se desfaz por pouco tempo, tá? Até que os cromossomas sejam organizados. Lembra lá que os centríolos vão fazer o deslizamento deles, então tem que ter todo um espaço dentro. Então, a célula muda muito. Então, nesse período que ela está se preparando para se dividir, a cromatina vai virar cromossomo. Então, veja, você não vai mais ter cromatina, agora vai ser cromossomo. Então, você nunca vai poder ter as duas estruturas, o DNA nas duas formas ao mesmo tempo, entendem? Então, por isso a alternativa lá estava errada, né? A prof ficou bem chateada, porque a gente havia comentado muito sobre isso, ok? Então, para esclarecer a questão. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora, né? Nós finalizamos aqui todo esse processo aí de organelas, né, e suas funções. Eu convido vocês a fazer alguns exercícios comigo. Pega lá sua apostila, lá, a gente vai fazer agora só um exercício de todas essas organelas bem rapidinho, tá? Então, na página 56, o exercício 5, fala sobre a fermentação, que foi o assunto visto da última aula, tá? Então, eu vou ler para vocês aqui. A fermentação é um dos processos biológicos que a humanidade utiliza há mais tempo na preparação de alimentos. Sobre esse tema, julgue os itens. A fermentação é um tipo de respiração que consome oxigênio livre. Não, pessoal, a fermentação não consome oxigênio. Lembra que nós comentamos disso, né? Então, errada. Vírus e protozoários são usados frequentemente na fermentação industrial? Não. Quais são os micro-organismos usados na fermentação? Responda aí para mim rapidinho. São as bactérias e fungos, geralmente, né? Então, nada de vírus e protozoários, hein? Errada. 4. Iogurtes e queijos são produzidos a partir da fermentação lática? Sim. Produzindo aí azedamento do leite, né? De onde vai surgir todos esses derivados. Perfeito. A cachaça e o álcool combustível são obtidos pela fermentação dos açúcares presentes na cana? Correto.
Isso aí. O trifosfato de adenosina, o ATP, ou você pode falar também adenosina trifosfato, tá? Tanto faz. Liberada durante a fermentação da farinha de trigo, faz com que o pão cresça? Não é, isso daí é uma molécula que armazena energia. Quem vai fazer com que o pão cresça é o fermento, né? É o fermento, claro, mas através das bolhas de gás carbônico que ele solta, tá? Então, lembra lá do experimento lá da bexiguinha? O fungo foi soltando álcool e gás carbônico, o álcool ficou ali no meio, né, no líquido dentro do tubo de ensaio, e o gás carbônico foi saindo, foi para o interior da bexiga, né, enchendo a bexiga, tá? É isso que vai fazer com que o pão cresça. Então, 4 e 8 são corretas nessa questão aí. Tudo certo? Convido você agora para pegar teu caderno lá de atividades. Bora lá comigo, gente. Larga a mão de preguicinha aí, pega lá o caderno de atividades, vamos lá. O exercício número 1 na página 4, caderno de atividades, que fala do seguinte: são funções do citoesqueleto. Determinar o formato da célula, sim, as células podem ter várias formas, né? Então, correto, letra A, tá certa. Letra B, formação de vesículas? Não, formação de vesículas vem do retículo endoplasmático rugoso, do complexo de Golgi, então não. C, integração entre diferentes estruturas celulares? Sim, né? Ele faz uma ponta, uma comunicação entre as estruturas, ok. Organizar a posição de organelas celulares? Sim, elas ficam sustentadas, posicionadas dentro da célula. Participar da movimentação intracelular de vesículas, sim, essas fibras, os microtúbulos que fazem parte do citoesqueleto são feitos de tubulina, é uma proteína que ela pode se alongar e pode também se encurtar pela adição ou remoção da dineína, que são dímeros, né, que se encaixam formando essa proteína. Então, elas servem de trilho para o deslizamento dessas vesículas, dessas estruturas dentro da célula. Então, todas corretas aí, menos a letra B, tá? Muito bem, vamos para 2. A contração muscular, contração do músculo, né, pessoal? Por exemplo, eu vou coçar minha cabeça, né? Contraí o bíceps aqui, agora relaxei. Então, diz aqui, ó, contração muscular depende da presença de cálcio, sim, depende, que promove a interação de actina com a miosina. O que é actina e miosina, hein, pessoal? São filamentos proteicos, tá? A ausência desse íon possibilita o relaxamento do músculo. Os termos destacados compõem. Quais são os termos que são destacados aí? Actina e miosina, tá? Então, nós vamos marcar aqui a letra A. Quando a gente fala em microfilamentos, eles são feitos principalmente pela proteína actina, tá? Miosina. Os filamentos intermediários são mais ou menos 50 tipos de proteínas, mas são da família lá das proteínas da queratina, são proteínas fibrosas, são diferentes. E o microtúbulo é feito de tubulina. Então, ali, quando fala em actina, são os microfilamentos, letra A. Número 3, as organelas membranosas e não membranosas, acabamos de ver aqui, né, pessoal, nessa revisão, estão imersas no citosol, que é constituído por, o citosol está destacado. Do que é feito o citosol? De água, de vários tipos de solutos, tanto inorgânicos como orgânicos. Então, nós vamos escolher a letra E, água, sais minerais e compostos orgânicos, tudo bem? Lembrando aí que a água e sais minerais são inorgânicos, né? A gente vai passar para o número 6, na página 5, tá? Diz lá, a seguir a representação de uma organela desempenhando sua função. Que organela é essa, pessoal? Olha lá o tipinho dela lá, tem uma subunidade maior, uma menor, está passando lá uma fita verde entre essas subunidades, que é o RNA mensageiro, e aquele monte de bolinha que parece um colarzinho de pérola são os aminoácidos ligados formando a proteína, tá? Então, só pode ser o ribossomo, muito bem. Qual a sua função? Síntese de proteínas, né, galera? A gente já viu isso. Essa organela pode associar-se a moléculas de RNA mensageiro, que é o que está acontecendo ali, formando outras estruturas. Indique quais são essas estruturas e a importância de sua formação. Pessoal, que estruturas são essas? É porque os ribossomos, eles se unem, né, lá no citoplasma, formando o polirribossomo ou polissomo. E o que eles vão formar? Proteínas, são as substâncias que eles sintetizam. Qual a importância disso? Nossa, gente, a importância é N proteínas do nosso organismo, né? Que tem papel de defesa, que tem papel de plástica estrutural, enfim, né? Muitas proteínas aí, tá? Muito bem, nós vamos passar para o exercício 10 na página 6.
Organelas membranosas, ó, tá tudo bem certinho para você na apostila, né? Diz lá o seguinte: são estruturas citoplasmáticas que contêm no seu interior enzimas importantes nos mecanismos de digestão intracelular. Quem que faz digestão intracelular? Rapidinho comigo, responda aí. São os lisossomos. Letra B de Bosque, né? No exercício 11, que organela que você está vendo ali? É uma mitocôndria. Assinale a alternativa correta sobre ela. É exclusiva de células animais, pessoal? Não, vegetal também tem, né? Então, não é exclusiva não de animais, tá? Errado. É responsável pelos processos que sintetizam carboidratos? Não, quem sintetiza carboidrato é o cloroplasto. A mitocôndria vai degradar o carboidrato, pelo contrário, né? Lembra da oxidação da molécula de glicose, tá? Vai destrinchar aquela molécula, tá? Então, nada disso. C. Todas as células apresentam a mesma quantidade dessa organela? Não, uma vez que ela tem função de produzir energia para o nosso organismo, a gente tem tecidos no corpo que trabalham mais e tecidos que trabalham menos. Então, não existe o mesmo número em todas as células, tá? Esse número varia, depende. Apresenta duas membranas e ribossomos próprios? Sim, a gente comentou isso na revisão. Beleza, a última diz que seu funcionamento independe da presença de oxigênio, depende, respiração celular aeróbia, né? Então, letra D de dado, certo? Vamos lá para o número 15 da página 7. 15 fala assim, ó, considerando as organelas, tá? Qual a sequência que representa corretamente a associação entre as organelas e suas funções? Ó, mais uma vez a gente está falando aí das organelas e suas funções para você. Então, vamos associar. Pessoal, respiração, quem faz? Letra A, respiração, vai ficar pelas mitocôndrias, que é o número 4, tá? Acúmulo e eliminação de secreções. Acúmulo e armazenamento. Quem que armazena e secreta? Só pode ser o complexo golgiense, então vai ficar número 6. O B tem que ficar número 6. Formação de cílios e flagelos, galera, garantido pelos centríolos. Então, a letra C tem que ficar número 1. Fotossíntese só pode ser cloroplastos, então a letra D tem que ficar o número 5. Digestão intracelular são os lisossomos, então tem que ficar número 3, a letra E. E a síntese proteica, letra F, tem que ficar o número 2, ribossomos. Olha que bacaninha esse exercício. Como é bom você pegar um exercício como esse, seja de qualquer vestibular, né, do Enem, e você conseguir resolver porque você teve aula, porque você assistiu, porque você fez exercício, tá? Um exercício desse, ó, da Federal, né, fica bem tranquilo quando você estuda, quando você tem esse conhecimento. Muito bem. Página 9, exercício 20, diz o seguinte: as células glandulares sexuais apresentam duas organelas bem desenvolvidas, o retículo endoplasmático liso e o complexo golgiense, pois, se está falando de células glandulares, estamos falando de testículos e ovários, tá? O que eles sintetizam lá? Hormônios sexuais, além dos gametas, né, obviamente. Então, nós vamos lá para a alternativa que fale de síntese de hormônios, tá? Quem que fabrica os hormônios sexuais? O retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi vai armazená-los. Então, vai ser na letra D. A síntese de hormônios ocorre no retículo endoplasmático liso, que os envia ao complexo golgiense, o qual realiza o empacotamento e secreção, né, galera? Muito bem, letra D de dado. Calma, estamos quase terminando. Mais um pouquinho lá. Vamos lá para a página 11, exercício 27. Diz o seguinte, ó, o Pedro, ele é operário da mina do Rio Preto, está afastado do trabalho há 2 meses, devido a uma, não é pelo coronavírus, tá? Ele está afastado devido a uma insuficiência respiratória. Ah, bom, até aí poderia ser, né? Mas olha só, o médico lhe explicou que as partículas de sílica que ele inala constantemente chegam até os pulmões, provocando a destruição de algumas células devido ao rompimento de um organoide citoplasmático, pessoal. Esse processo é irreversível e leva à formação de áreas de fibrose nos pulmões, acarretando assim tal insuficiência. Os nomes do organoide e do processo que ocorre nas células pulmonares são, respectivamente, lembram de qual organela que não pode se romper dentro das nossas células em vida, né? São os lisossomos, porque eles têm enzimas para digerir tudo aquilo presente numa célula, pessoal. Tem enzimas para digerir DNA, proteínas, lipídios, tudo, né? E o fenômeno, como está destruindo células inteiras, né? A autólise, a destruição de cada célula, a histólise, a destruição de todo o tecido, ok? Então, letra D de dado. Bacaninha essa questão aí, né? Para você lembrar da silicose, né? Uma doença aí de responsabilidade do rompimento dos lisossomos. Pessoal, vocês lembram, na página 14, o exercício 39,
eu havia pedido para vocês fazerem e eu disse, num outro momento a gente faz para vocês esse exercício. E esse momento é hoje. Então, deixa só, vai pegar um giz aqui para a gente fazer no quadro. Olha só, ele pede para você desenhar um cromossomo, tá? Metacêntrico. E em seguida destaque no meio as cromátides irmãs, o telômero e o centrômero. Pessoal, um cromossomo, vamos lá. Então, não é cromatina, então ele é mais condensado, mais compactado. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó, tá? Vamos fazer o nosso cromossomo aqui. Essa parte aqui, ó, tá o DNA bem compactado, bem compactado. Então, aqui, lembram que o cromossomo, ele tem uma constriçãozinha ali, um estrangulamento. Nesse estrangulamento, a gente tem o centrômero, tá? Bom, como se trata de cromossomo, a gente sabe que além da cromatina se compactar bastante, vai haver a duplicação. Então, eu vou fazer ele duplicado agora, tá? Aqui é um cromossoma simples, vamos fazer ele duplicado. Então, mais ou menos isso aqui, ó, nosso cromossoma duplicado. Vamos indicar agora o que ele está perguntando aqui, centrômero. O centrômero está aqui no meio. Tá? Cromátides irmãs. Aonde estão as cromátides irmãs? Pessoal, ó, isso aqui é uma cromátide e aqui você tem a outra cromátide, tá? São cópias fiéis. Então, vamos fazer assim, ó. Tá? Cromátides. Cromátides irmãs. Então, ó, lembre-se, isso é uma cromátide, um cromossoma, uma cromátide, a sua cópia fiel aqui é outra cromátide. Tá legal? E ele pede também para você indicar os telômeros. Os telômeros são as extremidades do cromossomo. Aqui tem um tipo como se fosse um capuz, uma proteção para que ele não se solte, tá? Então, os telômeros são as extremidades aqui, ó. Tá? Também lá tem na pontinha da parte de cima. O que é um cromossoma metacêntrico? É aquele que o centrômero fica no meio. Então, separando a cromátide em dois braços, o braço de cima e o braço de baixo. Eles têm aproximadamente o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Fechou? Muito bem, então agora... Calma, vocês acharam que eu ia terminar, né? Mas já estou terminando. Eu quero que vocês olhem comigo rapidinho. Eu sei que essa aula está ficando um pouco extensa, galera, mas vale a pena, né? A gente está recapitulando todas as organelas. Então, vamos lá para a página 17, o número 47, tá? Diz assim, ó, o núcleo das células desempenha papel de portador, o papel de portador dos fatores hereditários e controlador das atividades metabólicas. Olha que função importante do núcleo, tá? Então, em relação a ele, vamos lá. Número 1, o núcleo interfásico de células vegetais apresenta uma carioteca cuja estrutura não permite a comunicação com o citoplasma. Claro que permite, galera, tem que haver a comunicação, por isso que a carioteca é porosa. Errado. 2, o núcleo de células eucarióticas animais, durante a interfase, apresenta-se desprovido de carioteca, cariolinfa e nucleolo. Muito pelo contrário, núcleo interfásico é aquele núcleo normal que não está se dividindo e apresenta tudo isso. Falsa. O nucleolo é uma estrutura intranuclear desprovida de membrana, composta por DNA, RNA ribossômico e proteínas. Correto. Marca aí a 4. 8. No núcleo cariótico, o conjunto haploide de cromossomos é denominado cariótipo, enquanto que o número, forma e tamanho dos cromossomos é denominado genoma. O contrário, pessoal. O conjunto haploide de cromossomos. O que é um conjunto haploide? Na nossa espécie, o conjunto haploide equivale a 23 cromossomos. Lembre-se que você tem 46, 23 que veio do seu pai e 23 que veio da sua mãe, tá? Então, nós temos 2 genomas, beleza? Quando você faz aquele estudo dos cromossomos, aquela disposição deles, como no exercício 46 da página 16, para você estudá-los com relação à forma, número e tamanho, isso se chama eucariótipo, né? É o conjunto de todos os cromossomos que você tem, tudo bem? Então, tá ao contrário ali, você não vai marcar 8. 16. O número de cromossomos é constante para cada espécie, porém o número de cromossomos e o grau evolutivo das espécies não estão relacionados. O que ele quer dizer aqui? Lá na página 27 da sua apostila tem uma tabelinha que fala do número de cromossomos de algumas espécies, tá? Ele faz a comparação
no corpo, inclusive ele coloca lá quanto que tem nos gametas. Então, por exemplo, lá, tem do ser humano 46, nos gametas 23, obviamente. Você sabe que os gametas se unem através da fecundação, restabelecendo um número normal, né, que é o 46. A mosca da fruta só tem 8 cromossomos, portanto, nos gametas dela tem 4. Pinheiro do Paraná tem 24, portanto, nos seus gametas tem 12. O cavalo tem 64 cromossomos, portanto, lá nos gametas ele vai ter 32, né? Pessoal, o que ele quis dizer com isso? O cavalo tem muito mais cromossomas do que nós temos 46, o cavalo tem 64. Não é o número que vai dizer que o ser é mais evoluído, porque se fosse assim a gente estaria ferrado, né? O cavalo ia ser muito mais esperto que a gente. Então, não é o número que vai dizer isso, tá? E sim a qualidade dos genes presentes nos cromossomos, tá bem? Por isso que está errada. Aliás, por isso que está certo, porque ele diz, né? Porém, o número de cromossomos e o grau evolutivo não estão relacionados. Então, você vai marcar, porque ele diz exatamente isso, né? Que não tem a ver. Então, marca lá. 32. Nos cromossomos, a heterocromatina corresponde às regiões que permanecem muito condensadas na interfase e apresenta-se inativa na transcrição do DNA em RNA. Corretíssimo, isso, a heterocromatina é a parte mais estranguladinha, tá? E inativa. E a eucromatina vai se tornar bem compactada e bem ativa. Então, tá certo. Nas células vegetais, durante a interfase, não é possível identificar o núcleo dotado de carioteca? Claro que é, pessoal. A interfase, o núcleo interfásico, é a fase justamente que você vai identificar, como você está vendo ali na imagem, tá? Então, errada. Beleza? Galera, olha só. Tem um exercício aqui, na página 22, tem uma plantinha ali, eu só queria fazer esse exercício para lembrar um pouquinho de fotossíntese com você. O número 11 diz assim, se todos os açúcares produzidos pelo processo ilustrado abaixo em um ano tivessem a forma de cubos de açúcar, haveria 300 quatrilhões deles. Se fossem dispostos em linha, esses cubos se estenderiam da Terra até Plutão. Pensa, galera. Isso representa uma imensa produção de energia. Sobre o processo abordado no enunciado, observe a imagem e faça o que é certo, né? Então, vamos lá. Os produtos liberados para o ambiente são água e oxigênio? Pessoal, dá uma olhadinha no desenho, está mostrando a setinha saindo lá moléculas de água e oxigênio. Então, nada de dizer para a prof que fotossíntese precisa de oxigênio. Fotossíntese não precisa de oxigênio, muito pelo contrário, ela libera. A número 1 está correta. 2. O processo ilustrado ao lado refere-se à respiração vegetal? Não. Refere-se à fotossíntese. Respiração é uma coisa, fotossíntese é outra coisa, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pessoal. Então, se está saindo oxigênio, não pode ser respiração, né? Errado. Ocorre absorção de dióxido de carbono? Sim. Olha lá o gás carbônico entrando na folhinha, tá certo. É um processo que ocorre na presença de luz? Sim, também. A água utilizada no processo é absorvida pelas folhas? Por onde que entra água na plantinha, galera? Pelas raízes, né? Nada de dizer que é pelas folhas. Errada. Então, ficaram corretas aí 1, 3 e 4, né? Letra B de Bosque. Bem, galera, então é isso, tá? Eu sei que essa aula foi um pouco extensa, mas é pro bem, né? Procurem fazer lá o exercício 19, o 21 e o 22, tá? 19, eu já vou até dizer a letra para você, mas eu gostaria que você lesse lá. O 19 é a letra C, o 21 ficam corretas 2 e 4, 8 e 16, e o 22 fica correta a letra D. Eu sei que tem alunos lá que sempre me procuram, prof, posso tirar xerox da apostila para ver as respostas, né? Então, eu sei que tem aluno que vai dar uma olhadinha e vai fazer. Muito bem, pessoal, então um beijo para vocês, fiquem muito bem, né? E até uma próxima.